Paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal no YouTube, para a honra e glória do nome santo de Deus, nessa quarta-feira. Amém? Bom, hoje eu vou falar sobre a sociologia e a interpretação da sociedade do século XIX, XX, XX e XXI, ok? Para a honra e glória do nome santo de Deus. Estes conflitos gerados na sociedade no século XXI, qual foram as suas transformações no mundo político e econômico, sobre as organizações familiares, escolares e no trabalho, beleza? Então vamos lá. Eu vou ler um texto aqui referente à interpretação da sociedade do século XXI, beleza? O movimento de transformação do mundo, não para a política, a economia e as diferentes formas de organização social, a família, escola e trabalho, surpreendem pela velocidade com que produzem novas relações ou rearranjam suas antigas formas. As testemunhas de eventos como a queda do Muro de Berlim em 1989 e o avanço das tecnologias de comunicação, em especial a telefonia celular e a rede mundial de computadores, que mudou drasticamente, revolucionou muito. As últimas décadas podem ser caracterizadas por um conjunto de transformações que alteraram significativamente a estrutura social em todo o planeta. As mudanças porque passam a economia, porque passam a cultura, porque passam a política e todas as esferas da vida social tem sido cada vez mais objeto de pesquisa, e a ciência, em seus diferentes campos de conhecimento, é convocada a dar conta de uma nova realidade de que se conforma. Apesar da dificuldade de interpretar o mundo em progresso acelerado, de mudanças em todas as esferas da vida social, os sociólogos têm apresentado diversas contribuições para a compreensão da sociedade que emerge no século XXI. Essas interpretações são construídas sobre as novas tecnologias de comunicação, as novas relações de trabalho, os novos arranjos políticos e de representação, sobre aspectos da sociabilidade como a criminalidade, a violência e o consumismo. Uma dessas interpretações reconhece que, a partir de uma revolução causada pelo avanço das tecnologias da informação, produziu-se uma remodelação cada vez mais rápida das estruturas sociais. Partindo dessa constatação, o sociólogo espanhol Manuel Castells mostra que as economias do mundo estabeleceram um novo processo de interdependência global, que transformou radicalmente as antigas formas de relação entre a economia, o Estado e a sociedade. Segundo Castells, todas as alterações de caráter econômico, cultural e político devem ser analisadas em relação às transformações tecnológicas de informação, pois o fluxo de informações, isto é, o modo como elas se propagam e estabelecem diferentes redes sociais, altera os padrões de reprodução social, resultando em constantes e significativas mudanças no tecido social. A internet, o trabalho flexível e as ONGs transnacionais são exemplos dessas mudanças ocorridas no século XXI.
bem como as formas de um relacionamento virtual pela internet, um entretenimento eletrônico e cooperação internacional em diferentes áreas. Assim, a partir dessas transformações, Castells vê surgir um novo processo social que deve tornar-se objeto de pesquisa. Processo que ele chamou sociedade em rede ou sociedade informacional. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman destaca o fato de vivermos em uma época na qual os parâmetros que construíram a modernidade a partir dos ideais emancipatórios da Revolução Francesa perderam sua eficácia. As expectativas de construção de um mundo justo e seguro falharam, e a sociedade hoje vive as consequências de uma realidade de incertezas e inseguranças. Diz o filósofo, né? Esse esclarecimento que o sociólogo propaga, o sociólogo Bauman, né? Que nesse século XXI a nossa realidade está um pouco diferente, de incertezas e de inseguranças, né? Diz o sociólogo. Como a política não é mais capaz de centralizar as demandas sociais, os indivíduos são impedidos de decidir coletivamente sobre a organização da sociedade, que lhes é imposta como a única possível, em lugar do poder de decidir sobre as leis que se devem seguir, a marca da democratização da política moderna, como meio de solucionar os problemas sociais de origem econômica. Foi criado um espaço vazio que favorece as soluções individuais e enfraquece a vida coletiva nas sociedades atuais. No Brasil, a interpretação sociológica sempre procurou estabelecer uma relação entre o processo de formação nacional, desde os tempos da colônia, e os problemas presentes, que articulam heranças tradicionais, como o coronelismo e o racismo, e mazelas atuais, a desigualdade social, o papel dos meios de comunicação na política, a violência rural e urbana. Então, essas são algumas coisas que a gente passa na atualidade no século XXI, segundo o sociólogo Bauman. Octávio Lane, sociólogo paulista, nasceu em 1926 e morreu em 2004. Octávio Lane interpretou o Brasil a partir do método dialético, ao analisar as relações entre os fenômenos sociais, compreendendo que são principalmente relações de conflito, de contradição. Em uma busca por desvendar as contradições econômicas, políticas e sociais que marcam o ingresso do país na modernidade, ao final de sua vida, Lane se dedicou-se a revelar os processos ocultos do atual momento do capitalismo globalizado. Segundo ele, apesar de o capitalismo ser visto como um símbolo de progresso e modernização, assim como a democracia e a cidadania, não se poderia deixar de levar em conta que esse sistema socioeconômico também aparece como um emblema da decadência, do pauperismo e da tirania. O capitalismo, como uma grande fábrica, é gerido por poucos, em benefícios de alguns e prejuízo de muitos.
Se para compreender as novas questões que devem ser problematizadas nas sociedades atuais, é indispensável compreender a estrutura do sistema capitalista em seu estágio atual no Brasil e no mundo. Também é necessário um olhar mais próximo da sociabilidade cotidiana. O sociólogo carioca Luiz Antônio Machado da Silva é uma referência nesse campo. Com seus estudos sobre os diferentes aspectos da sociabilidade urbana brasileira desde 1970, a respeito dos quais interpreta manifestações tão diversas quanto os movimentos sociais, os bodequins, o jogo do bicho e o comércio informal. Os objetos, as causas, as compreensões das pessoas sobre suas ações e as influências sociais a que estão submetidas podem ser investigadas nessas situações que, apesar de parecerem banais, revelam, quando interpretadas sociologicamente, aspectos importantes do modo como se faz política em nossa sociedade, dos códigos de comportamento que determinam o que se julga certo, o que se julga errado, dos rituais em que se depositam as esperanças, quando impedem que, mesmo sobre as condições muito difíceis, uma insatisfação conduza a uma rebelião ou ação mais radical, ou, ao contrário, quando conduzem a essas ações, como os quebras de supermercados nos anos 80. Os ataques incendiários a ônibus nos dias de hoje. Na atualidade, a violência urbana nas grandes cidades, ganhou aspectos singulares de difícil explicação, mas que são mais bem compreendidos a partir das interpretações sociológicas de Luiz Antônio Machado da Silva, que é sociólogo. De acordo com Silva, uma nova maneira de interação estabeleceu-se nas grandes cidades, traduzida pelo conceito da sociabilidade violenta, articulada não apenas a representação social da criminalidade, mas também a segregação socioespacial. As temáticas contemporâneas estudadas pelas ciências sociais não se esgotam nesses temas. Podemos, a partir de uma questão como o desemprego, e descobrir temas tão importantes como a divisão internacional do trabalho na produção industrial, as condições da saúde do trabalhador, as políticas de previdência social e habitação popular, a cultura da periferia e suas manifestações artísticas, assim como as características da violência na cidade e a distribuição das ações criminosas entre os bairros. Diferentemente de uma conversa casual, na qual se podem descobrir as mazelas sociais de um indivíduo, o cientista social procura saber as causas e as consequências das ações realizadas em uma escala maior, mais universal, na qual é mais fácil estabelecer generalizações eficientes. Os sociólogos não devem tomar as decisões das pessoas como óbvias, quando esperadas, ou como aberrações, quando inusitadas ou estranhas, mas procurar saber em que contexto social aquelas escolhas se apresentaram aos indivíduos. Uma vontade de saber inegostável é uma insatisfação com conclusões prontas ou apressadas. Conduzem
o cientista, através de diferentes métodos, a construir interpretações que revelavam e revelam aspectos da vida social inacessíveis ao espectador casual. O valor dessas interpretações pode ser apropriado pelo senso comum, que assim se torna mais esclarecido. Pode ser utilizado por técnicos e políticos para apresentar soluções objetivas para problemas específicos e serve ainda como referência para futuras pesquisas de outros cientistas, a fim de que aprofundem o seu trabalho ou o refutem, quando for o caso, e assim as ciências sociais avancem. E essa é a razão de ser da prática científica enquanto durar a curiosidade humana e também tecnológica e científica. Ok? Bom, então foi esse texto que eu li para vocês sobre a sociologia e a interpretação da sociedade do século XXI, né? Fala sobre a sociedade, né? A curiosidade, o esclarecimento, os exemplos dos sociológicos, do sociólogo, né, que fala sobre a sociedade política, fala sobre a nossa sociedade, fala sobre as favelas, e entre outras coisas, sobre a nossa sociedade e nosso século XXI, como que a gente mudou desde 1999 para cá, como que se estendeu esses novos caminhos, essas novas dificuldades que a gente passa no século XXI, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, né, sobre a sociedade e a interpretação do século XXI, sobre a política e a economia e a sua diferença de organizações. Amém? Se inscreva em meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Amém? Deixe o like para honra e glória de Deus. Aqui no link da descrição estarei deixando as minhas redes sociais, né? E minhas novas redes sociais no QI, no TikTok, né? Alguns novos aplicativos que eu estou usando, né? Então, eu deixarei aqui no link da descrição também o site da nossa empresa. Tem também no Facebook, amém? Eu criei uma página no Facebook da nossa empresa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, amém? Deixe no comentário se vocês teve alguma dúvida sobre esse tema de hoje, para honra e glória de Deus. Que Deus abençoe seu dia, abençoe o seu dia, que possa ser com muito trabalho, possa ser com muitos estudos, para você estar passando a cada dia pela lama, a cada dia passando pela dificuldade, a cada dia se reinventando na presença do Senhor, para honra e glória de Deus. Amém? Até mais.